Ou se você ouvir, como todo dia a gente ouve, dizendo que você não tem valor, que você não tem crédito, que você não tem, você sim é uma obra especial de Deus. Você foi escolhido desde o ventre da sua mãe, assim como esse cego. Quando Jesus passar, não perca a oportunidade. Não perca a oportunidade. E aí Jesus, ele lançou a capa fora, e aí Jesus disse: o que quer que eu te faça? Se você é cego, Jesus, a gente acha que até é um pouco hilário, né? O que um cego quer? Enxergar. Ou eu estou pensando demais? Não, o cego quer um carro. Jesus não sabia que ele era cego? E por que Jesus perguntou para ele: o que queres que eu te faça? Aleluia, Deus. No que o seu coração tem estado? Aonde tem estado o seu coração? Lance sua capa fora, vá até Jesus. Ele vai te perguntar: o que queres que eu te faça? Suas orações chegam aos céus, suas lágrimas chegam aos céus, e Ele vai te ouvir. E o cego respondeu: mestre, eu quero ver. A sua cegueira, a minha cegueira, não é física. O inimigo tem feito com que você não enxergue aquilo que Deus tem para você. O mundo que nós vivemos é um mundo de aparência. Uma pessoa, para ter valor aí fora, ela tem que ter um carro bom, uma casa boa, se vestir bem, falar bem, ter uma boa profissão. Para isso de nada serve dentro do reino de Deus. Eu conheci um homem de Deus. Nós fomos em certa ocasião para um retiro, lá na Raposo Tavares, no quilômetro 48. Era um local onde a igreja tinha uma chácara, uma fazenda, e lá nós fazíamos as vigílias e os retiros. E nesse dia tinha um irmão que estava com a gente lá na igreja. Ele era um irmão que ele é muçulmano, convertido, e simplesmente quando um muçulmano se converte, a família, ele é banido da família. Então ele deixa de ter tudo aquilo. O pai dele era muitíssimo rico lá. O pai dele, se eu não me engano, se não me falha a memória, você lembra? Acho que o pai, se não me engano, o pai dele trabalhava com pedras preciosas na África e no Oriente Médio. Então era um homem de muitas posses. Então ele largou tudo e veio para o Brasil, porque lá ele não tinha valor nenhum. E aqui ele foi morar na igreja, e é um homem de Deus até hoje, graças a Deus. E aí um pastor incluiu esse homem, que é doente, falou: você abastece o carro, que nós vamos lá para o quilômetro 48 e você vai ficar responsável por isso, tá bom? Só que o irmão tinha várias tarefas na igreja, e nesse dia ele não abasteceu o carro. E quando nós chegamos, era lá em Vargem Grande, quando nós chegamos na beira da rodovia para entrar para Vargem Grande, o carro morreu. Quando o carro morreu, o pastor nem olhou no painel, ele só falou assim: você abasteceu o carro? Aí o Enio olhou para mim, tinham 3 pastores dentro do carro, mas eu e o Enio, ele olhou para mim e falou: eu não sei de nada. Aí ele falou: não, pastor. Então tá bom. Então nós vamos fazer o seguinte: quando nós chegarmos lá, você vai abastecer o carro. Primeira coisa que a gente pensa: vou ter que andar daqui até lá. Segundo, bom, se eu não for ter que andar, eu vou ter que empurrar o carro até lá. Terceiro, 3 pastores dentro do carro, você vai deixar o pastor empurrar o carro? Não. Quer dizer, só sobrou eu e o ele, né? Aí eu já fui abrindo a porta, o pastor falou: não, peraí, estou morando. Ele orou, virou a chave e o carro pegou. E nós fomos até o local, ele desligou o carro, deu a chave para ele. Vem, agora o problema não é mais meu. Aí o que a gente tira desse fato, dessa comunhão que a gente teve com Deus, então foi um momento muito especial para nós.
Porque aquilo edifica, irmãos. Você viver o testemunho de outros é uma coisa, agora você viver, estar naquele testemunho é outra coisa totalmente diferente. Verdade. E aí, aquilo me tocou muito. Falei, poxa, mas ele fez uma oração tão simples. Mas não é oração, é aquilo que você põe na oração. É verdade, Deus. A fé. Aleluia. O que você é capaz de fazer pela sua fé? O quanto a sua fé pode mover na sua vida? O quanto você pode receber de Deus? É à medida que você tem comunhão com Ele. Você não precisa ter aquela destreza de falar, Ele é seu Pai. Quando você chega lá para o seu pai e fala assim, excelência, gostaria de marcar uma audiência com o senhor. Não. Chega lá, pai, abraça. Não é isso. Pelo menos eu era assim, meu pai. É assim que Deus quer, que você tenha comunhão com Ele, que você tenha intimidade com Ele, que você esteja ali aos pés dEle. Ele sabe o que você precisa. Mais do que ninguém, antes de você precisar, Ele já sabe que você vai precisar daquilo. Mas Ele quer que você vá falar com Ele. Todo pai é dessa forma. Quem é pai aqui sabe que o filho precisa, e sabe que o filho vai precisar em determinada circunstância. Mas para um pai, você não vai deixar faltar para o seu filho. Mas para um pai, você quer que o filho venha até você, que ele venha participar daquilo, da sua necessidade. Assim é Deus na sua vida. E Deus quer que você faça isso nessa noite, que você tenha com Ele intimidade, que você deixe de colocar alguma coisa antes dele. O que você tem colocado? Eu tinha colocado há um tempo atrás, eu colocava o meu trabalho, eu colocava muitas coisas entre eu e Deus. Algumas coisas são importantes, sim, mas a primeira coisa de todas elas, uma lista delas, em primeiro lugar, Deus, em segundo lugar, a família, em terceiro lugar, o seu trabalho, e aí a igreja. Deus em primeiro lugar. Aleluia, O que você tem colocado aos pés do Senhor? O que você quer que Ele te faça? E o interessante é que Jesus não vai lá, como em outros casos, impõe as mãos ou faz o barro. Não, aquele apenas lança uma palavra. E Jesus disse no verso 52: vá, a sua fé o curou. E imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. A sua visão tem que estar focada em Deus. As demais coisas não serão acrescentadas. É difícil viver dessa forma? Não é fácil. A palavra nos diz que no mundo tereis aflições, mas também lá em Filipenses 4:13 diz que tudo posso naquele que me fortalece. A fé é baseada naquilo que você crê, no impossível. O impossível de Deus na sua vida depende de você. Tome a primeira atitude. Faça primeiro para Deus o que Ele quer de você, apenas um compromisso, mais nada. A impossibilidade do homem de fazer alguma coisa está justamente no momento em que ele se expõe a achar que ele é dono do próprio nariz. Em certas ocasiões eu tive a oportunidade de ter contato com umas forças armadas e eu vi que o homem não vale nada se ele não tiver um companheiro. É estranho falar isso, um homem dependendo de outro homem. Mas se você andar só, se você cair, quem irá me levantar? Por isso que Jesus mandou os discípulos de 2 em 2, porque se um tivesse fraco, o outro ia se compadecer e ia ajudar a levantar. Se ele tropeçasse, o outro estaria ali para estender a mão, e os dois se fortaleceriam juntos. É assim que Deus prepara os seus. Por isso que o casal tem que andar unido. Por isso que o casal tem que ser compromissado um com o outro. Quando a palavra nos diz que os dois seriam uma só carne, isso é verdade. O que um sofre, o outro sofre. O que um se alegra, o outro se alegra. O que um necessita, o outro necessita. Casamento é fácil? Não é fácil. Assim como a vida cristã não é fácil.
No casamento você tem que deixar muitas coisas de lado, deixar o seu eu. São duas pessoas se unindo para viverem uma vida juntas, criadas em famílias separadas, de uma forma totalmente diferente. Assim é o Evangelho. Você é criado no mundo, ou você muitas vezes não tem a bênção de ser criado dentro da casa do Senhor. Você conhece coisas aí fora e depois você acha que você está sendo destituído daquilo que te trazia paz ao coração. Será que é dessa forma? E Deus dessa noite quer mostrar para você que Ele tem algo interessante para você, que não é algo um atrativo, mas é algo duradouro, uma vida onde você poderá realmente ter vida, não vai viver de aparência. E assim Deus faz. O interessante da palavra de Deus é que muitas vezes, quando lemos a palavra, ela nos traz algo perturbador, porque confronta você, confronta a mim, e aquilo que você tem enraizado dentro de você tem que ser arrancado. Quando Spurgeon, que foi um dos grandes homens de Deus, disse que matando um cristão, nada mais estão fazendo do que plantando uma semente. Então não se preocupe, irmão, do que dizem de você, do que falam, quando se levantam no seu trabalho, no seu dia a dia, em casa. Não se preocupe com isso. A sua semente está plantada. Não se preocupe com nada disso. Deus tem algo especial para você. Promessa foi feita para você. Para mim foi feita várias promessas. O que impede a promessa se cumprir? A sua fé. Demora tempo? Demora. Eu e minha esposa esperamos por 20 anos quase a casa. 17. A gente perde a conta, vai ficando velho, mas perdendo a conta. Quando nós casamos, irmãos, nós morávamos no fundo do quintal do meu pai. Nós tínhamos uma geladeira que dava choque, amarela, né? Eu dormia com um balde entre as pernas. Eu pingava, eu não podia fechar a perna, porque se derrubava o balde, ele pingava em mim. Eu tinha que dormir segurando o balde. Nem por isso eu deixei de ser feliz. Nem por isso eu deixei de me alegrar no Senhor. Deus me deu uma esposa maravilhosa. Já passamos por muitas dificuldades. Em certa ocasião, quando eu tinha uma vida não tão abençoada, né? Ligava em casa dizendo para ela assim: pode escolher a roupa porque o velório vai ser próximo. E não foi uma outra vez. E aí, irmãos, onde eu estava, uma parte do meu testemunho, eu não quero me aprofundar nisso agora, mas onde eu estava, alguns homens não queriam que eu me desligasse daquela área. Não se desliga de uma determinada área do mundo sem que você sofra alguma consequência. E eu simplesmente cheguei um belo dia lá para o fulano e falei: ó, a partir de amanhã não estou mais com vocês. Então, você virou informante da polícia, você isso, você aquilo. Eu falei: não, eu simplesmente quero levar minha vida. Tá bom, tive que ficar 6 meses no interior, escondido. Voltei para cá, conheci a bênção da minha esposa. 1 ano e 3 meses depois, nos casamos. Já fazem 20 anos e nada me aconteceu. Para honra e glória do Senhor. E essas pessoas, elas não são de falar e não fazer. Normalmente elas fazem e não falam. Mas Deus ouviu o meu chamado, e eu disse: então, quantas vezes, Senhor, tem misericórdia de mim? E Ele abriu os meus olhos, eu enxerguei e eu consegui entender o propósito de Deus na minha vida. E o propósito de Deus na minha e na sua vida é que você dê fruto. O fruto é que você seja um cristão verdadeiro, e onde quer que você pise, a planta do seu pé, você faça a diferença. E eu profetizo na vida de vocês nessa noite, que a partir de hoje, vocês serão algo especial para ministrar sobre aquelas pessoas.
e que Deus irá ministrar sobre a vida de vocês, e que vocês não vão entender aquilo que vocês estão dizendo, porque o Espírito Santo vai conduzir a sua vida. Deixe o seu coração aberto, deixe que Deus faça a obra na sua vida. Coloque-se de pé, eu quero orar por você. Aleluia, Deus. Entenda que a visão não é física, a visão é espiritual. Então, entenda que Deus tem algo para você que você não enxerga, mas que isso vai fomentar no seu coração, e no momento certo, no momento propício, Deus vai colocar isso diante dos teus olhos. Amém? Senhor, nós te adoramos e te louvamos por esse momento, por podermos estar na tua presença. E eu venho pedir agora, Senhor, que o Espírito Santo venha sobre a vida de cada um aqui nessa noite, Senhor. Que venha com poder, Senhor Jesus, venha abrir os olhos espirituais, Pai, para que nós possamos entender as situações que nos movem, que possamos entender as situações que nos cercam, Senhor, e aquilo tudo que tem causado conflito e peso no nosso coração, Senhor Jesus, que venha trazer paz, Senhor. Senhor, que a leveza do Teu Espírito Santo, Senhor Jesus, que a Tua paz, que a Tua mansidão venha transbordar em nossos corações, ó Pai, que o Teu amor venha transbordar em nossos corações, Senhor, e que nós saímos aqui nessa noite, Senhor, com algo diferente, Senhor, que a Tua paz, que o Teu Espírito Santo Consolador nos ajude, Senhor, a cada dia mais, que nós possamos entender o Teu propósito a cada dia, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus, maravilha, aleluia. Pode se sentar só um minutinho, por favor. Irmãos, eu estava pedindo para vocês orarem, colocando nas suas orações uma situação. Na Índia, ontem se casou uma mulher de 48 anos com um menino de 8 anos. E isso está se tornando uma prática lá. Então, eu pediria a vocês para que estivessem colocando em oração essa situação. E uma outra situação são os missionários que estão pregando na China. Ainda a China existe a cortina de ferro para o Evangelho. E tem alguns irmãos lá que estão passando por muita dificuldade. Tanto que, se eu não me engano, são 2 agora que estão para ser julgados novamente. E pela misericórdia de Deus eles não serão condenados. Se eles forem condenados, também serão executados. Então eu venho pedir para vocês colocarem a vida dos missionários na China, porque é muito importante que nós tenhamos, quanto mais orações nós estamos cobrindo aqueles homens lá, mais Deus vai fazer o milagre na vida deles. E a situação é importante, porque a China é um lugar onde ainda a carência do Evangelho é muito grande. Vocês têm uma ideia? Eles arrancam uma página da Bíblia, decoram uma página. Então, no culto, o irmão vai lá com a Bíblia, ele arranca a página, dá para cada um uma página. Aquele irmãozinho lá decora essa página, depois ele mastiga e engole. Se ele for pego com aquele pedaço da Bíblia, ele é preso, vai ser julgado contra os crimes lá que a China impõe sobre o Evangelho, e fatidicamente ele vai ser executado, e a pena lá é morte. Então vamos orar para que Deus esteja cobrindo esses homens. Assim como uma ocasião, vou contar para vocês outro testemunho, que os irmãos passando pela União Soviética, não sei se eu já contei aqui, se eu já contei, me perdoe, eles estavam com um Fusca cheio de Bíblias, e eles iam passar pela fronteira da Tchecoslováquia, e também era um país que era contra o Evangelho, porque é um país extremamente católico, e esses irmãos tinham uma única chance, porque o guarda de fronteira parava um carro e deixava passar outro. Então eles estavam cronometrando para que o carro deles fosse justamente esse carro que não fosse parado. E justamente parou o carro da frente, um dos irmãozinhos falou: "Ficou bem, parou o carro da frente, nós vamos passar." Pois bem, pararam eles também. Então eles estavam com o banco de trás do Fusca, quem conhece o Fusca, o cofre lá atrás, em cima do motor cheio de Bíblia, o banco de trás cheio de Bíblia, lá na frente cheio de Bíblia. Não tinha nem o que eles disseram. O que eles vão falar?
E aí o guarda entrou, olhou, pediu para abrir o capô, abriu o capô do Fusca, pediu para eles saíram, não falaram nada. E numa determinada ocasião, o guarda foi lá, fechou e falou: vai logo, com essas verduras aí vão puxar tudo. Então, Deus cegou de tal maneira os olhos dos homens que eles enxergaram as Bíblias como uma caixa de verduras. Então Deus põe as mãos. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Meu Deus. Léo, tem a letra do Bom Estarmos Aqui, louvando a Deus? Faz essa gentileza, por favor. Isso. Aleluia a Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Se coloque sobre os seus pés.